Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério. E é um mistério fantástico. O caso dessa noite já foi contestado, já foi desmentido. Muitas pessoas afirmaram possuir provas de que tudo não passa de uma fraude. E até muitas matérias foram publicadas afirmando isso. Mas para mim não importa. Eu sempre vou ser da turma do eu quero acreditar. O fantástico Museu de Criptídeos do professor Thomas Theodore Merlin foi o trabalho de toda uma vida de um homem no mínimo incomum, pesquisando, procurando e acima de tudo acreditando que nem tudo nessa vida pode ser explicado. Foi dito que seu acervo de criaturas desconhecidas e artefatos de civilizações perdidas desafiava a compreensão da biologia, da química e das leis da física. Já outros, os chatos, diziam que não passava de conto de fadas. Mas, gente, o homem era criptotecnista, zoólogo e arqueólogo. Era um cientista. Então essa definição, conto de fadas, não cabe. Não faz o menor sentido. Thomas Theodore Merlin nasceu em 1782, de uma família rica. Não chegou a conhecer sua mãe, que morreu no parto. Então foi criado pelo pai, Edward Merlin, general do exército. Depois que se aposentou, Edward passou a se interessar e a estudar história natural e criptozoologia. E como tinha muito dinheiro e muito tempo sobrando, começou a financiar viagens pelo mundo, procurando artefatos, espécimes de animais desconhecidos e tudo que fosse extraordinário e inacreditável. E o pequeno Thomas sempre o acompanhava. Só parou mesmo durante o tempo em que frequentou a universidade em Londres, mas já estava tão apaixonado pelo fantástico quanto o pai. Só que depois da morte de Edward, Thomas se tornou um homem recluso, se afundou de vez nos estudos e no trabalho. Continuou na universidade, mas preferia ficar isolado dos outros alunos. O que ele curtia fazer mesmo era estudar na biblioteca imensa na casa da família. Depois que se formou, Thomas deu continuidade às viagens de busca, que lá começou há tantos anos antes com o pai. Nunca ninguém soube, pelo menos até então, o que ele tanto buscava, mas estava sempre fuçando, procurando aprender, pesquisando sobre culturas, povos e principalmente o desconhecido. Passaram até a chamá-lo de enigma. Ele era mesmo diferente. Uma coisa curiosa era que com 80 anos, Thomas tinha a aparência e a vitalidade de um homem de 40 e a sua inteligência era assustadora. E de suas tantas viagens, começou a juntar e a colecionar coisas que pouquíssimas pessoas além dele tinham conhecimento, que guardava as 7 chaves. Foi quando alguns desses poucos amigos deram a ele a sugestão de que mostrasse todas aquelas maravilhas ao mundo, principalmente para que as pessoas soubessem que haviam mais coisas além do material e do racional. E em 1888, depois de muito custo, ele cedeu e levou uma parte da coleção em turnê pela América. O problema é que, se existem pessoas de mente pequena ainda hoje em dia, imagine então naquela época. E aí começaram a chamá-lo de bruxo, herege, e até a dizer que sua juventude
era conservada à base de magia negra. Ele não ligou muito para isso não, só que a gota d'água foi terem chamado as suas tão amadas criaturas de blasfêmias. Aí ele realmente ficou irado e mandou todo mundo para aquele lugar. E depois de uma grande briga, teve sua turnê cancelada. Então achou que era melhor mesmo manter tudo escondido e continuar com suas expedições atrás de mais peças. E a partir daí, ele se trancou e se fechou ainda mais. Só ele sabia o que mais tinha encontrado. Depois de um tempo, nunca mais foi visto e ninguém ouviu mais falar nada sobre ele. No ano de 1942, um homem entrou em contato com o orfanato para meninos Tunbridge. Bom, o estranho foi que esse homem disse ser Thomas Theodore Merlin. Disse também que estava doando uma propriedade em Londres para que fosse usada pelas crianças quando a guerra acabasse. A única condição imposta foi que o porão jamais fosse aberto e que a casa nunca fosse vendida. E o orfanato manteve a promessa até ser fechado em 1960. Depois disso, a casa ficou fechada e abandonada. Muito tempo depois, novamente, um homem misterioso, dizendo ser Thomas, vendeu a mansão e todo o dinheiro foi revertido à caridade. E aí, já havia um bom número de pessoas que afirmavam estar seguindo os passos de Merlin nos estudos, nas pesquisas e nas viagens. Claro, era um pouco bizarro pensar que se o homem que fazia as doações fosse de fato Thomas. Bom, ele teria então mais de 160 anos. E se vocês olharem aí nesse jornal, o homem que está doando a casa ao orfanato aparentava estar na casa dos 40. Qual a explicação para isso? Os seguidores de Thomas sempre eram perguntados quanto a isso. Aí alguns diziam que ele, obviamente, estava morto, mas outros diziam que ele só estava desaparecido, escondido. E por falar nisso, depois dessa foto aí no jornal, esse homem misterioso desapareceu novamente. Mais um tempo passa e um novo bairro residencial estava para ser construído em Londres. E a mansão de Merlin estava no caminho. Infelizmente, a demoliram. Mas durante a limpeza dos destroços, foi encontrada uma espécie de caverna, bloqueada por tijolos. E lá dentro havia centenas e centenas de caixas de todos os tamanhos, de madeira e fechadas hermeticamente. Mas o assombro e o encanto vieram quando elas foram abertas. Os construtores se depararam com os tesouros do Museu de Merlin. E o que foi que eles encontraram? Simplesmente a mais incrível coleção já conhecida. Eram espécimes mumificados de dragões, de fadas, filhotes de lobisomem, artefatos de antigas civilizações vampíricas, além de anotações e desenhos de criaturas e lugares fantásticos. Mas além desse imenso tesouro, Thomas Theodore Merlin também deixou muitos mistérios, como por exemplo, o que conservava sua juventude? O que o fez viver tanto tempo? Será que ele ainda está vivo por aí, atrás de mais maravilhas? E mais, onde ele teria encontrado todo o seu amado acervo? Bom, isso são perguntas que só ele mesmo poderia responder. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.